bom dia! Bom dia, amiga! Bom dia, Arthur! Seja bem-vinda, amiga. Você é muito bem-vinda. E parabéns. Você decidiu ser alguém diferente daqui pra frente. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Hoje é nosso quarto dia do renovo. O renovo são 21 dias em direção à conexão com o seu esposo. Automaticamente, quando o casal se conecta, toda a família se conecta, os filhos se conectam, os irmãos se conectam. E hoje é nosso quarto dia. Cada dia a gente tem um passo a ser seguido. Ontem o nosso passo era o autocuidado. E as lives elas ficarão salvas por 24 horas. Então essa live de hoje vai ficar salva até amanhã. E a de ontem eu acho que tá lá ainda. Se você quiser, pode assistir, amiga, para acompanhar ainda. Bom, vamos começar? Queria indicar essa música para vocês, que é um louvor. Quem canta chama Vocal Livre e chama A Começar em Mim. Gente, essa música, assim, ela é uma oração. É, assim, maravilhosa. E eles conseguiram traduzir muito bem o que se passa, assim, no nosso coração, pelo menos no meu coração, sabe? E eu trago essa música sempre porque eu vejo que é muito de encontro com o que a gente tem feito aqui, que é buscar essa transformação a começar em nós, né? Buscar essa transformação que a gente tanto almeja na sociedade, nas pessoas, no casamento, no relacionamento, mas a começar em nós. Então, eu gosto de falar que quando você muda, tudo muda ao seu redor. Se não mudar a situação, às vezes a situação não vai mudar, mas a sua forma de enxergar aquela situação ou a sua forma de enxergar aquela pessoa é isso que vai fazer a diferença. Vamos lá para o nosso quarto dia de renovo? Então, seja muito bem-vinda quem está começando agora, seja muito bem-vinda quem já está aí comigo. Hoje é o nosso quarto dia do renovo e o tema é patrulhe. Vamos lá, o versículo para a gente meditar está lá em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vamos lá de novo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O sinônimo de patrulhar, ele é vigiar, né? Sinônimo de patrulhar, vigiar. Esse versículo, ele deixa bem claro que é melhor alguém ser paciente, é melhor a pessoa ser paciente do que aquela que deseja conquistar algo, aquela que deseja realmente entrar numa batalha, né? Conquistar uma cidade. Para você conquistar uma cidade, você precisa o quê? Entrar numa batalha. Então, é melhor você ser paciente do que você querer conquistar uma cidade. Então, quando eu falo em relação a vigiar, quando eu falo em relação à vigília, eu quero dizer em relação a você estar atenta, você ser vigilante nas suas atitudes, vigilante na sua forma de falar, vigilante em como está o ambiente. Quando eu falei lá no segundo dia sobre ser intencional, é para a gente não ser guiada mais pela correnteza, para a gente não viver a vida assim, ó, descendo a correnteza no fluxo, né?
E hoje eu trago para você que quando você tem a consciência das suas atitudes, quando você tem a consciência da sua forma de agir, daquilo que você falou e que você percebeu, falou, poxa, não devia ter falado isso, sabe? Quando você consegue ter esse discernimento, fica mais fácil você perceber algumas situações que acontecerão no ambiente que talvez agora você não perceba. Eu gosto de falar muito sobre discernimento, porque quem dá o discernimento do que é certo e errado na nossa vida é o Espírito Santo. Então vocês já viram muitas vezes aquelas pessoas que às vezes está num ambiente, a pessoa faz o maior barraco, a pessoa briga, a pessoa discute, e você tá de fora assim, pensando, gente, não tem cabimento nenhum que essa pessoa tá fazendo. Gente, essa pessoa tá fora de si. Vocês já passaram por uma situação dessa forma? Só que na cabeça daquela pessoa, ela tá completamente certa. Se você for conversar com uma pessoa desse jeito, na hora que ela for argumentar com você, ela vai colocar 1001 razões para a atitude dela ter sido daquela forma. Ela vai querer te convencer de que a atitude dela é a atitude correta, que o errado é o outro. Por quê? Mesmo você falando assim, gente, essa pessoa ela não tá nem percebendo o que ela tá fazendo. Mas por que ela age assim? Porque ela não tem o discernimento. Mas quem dá o discernimento, quem nos faz perceber se a gente agiu de uma forma correta ou não, é o Espírito Santo. Por isso, logo no primeiro dia, eu coloquei o estudo sobre o poder da oração, que é para você realmente ter essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo, permitir o Espírito Santo de te alertar, né, de situações que talvez aconteçam que esteja fugindo do controle, ou se situações, Adriele, mas fugiu do controle, o Espírito Santo não me alertou, amiga, fugiu do controle, mas você tem a oportunidade de fazer o caminho de volta. Então, muitas vezes o Espírito Santo ele vai te mostrar, muitas vezes ele vai mostrar que aquele comportamento foi um comportamento inadequado, que não precisava ter sido daquele jeito, que aquela palavra que você falou às vezes não precisava ter sido falada, mas você pode até pensar, né? Esses tempos eu estava conversando com uma amiga e ela falou, por que o Espírito Santo não me avisou antes? Eu falei, amiga, ele te deu a oportunidade de fazer o caminho de volta, você percebeu depois. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o caminho de volta, e o que é fazer o caminho de volta? É você ir lá e pedir perdão. É você ir lá e falar assim, ó, me perdoa, eu extrapolei, eu falei o que não devia ter falado, você não merecia ter ouvido isso, quero que você me perdoe, sabe? Então, assim, é dessa forma que a gente vai aprender, porque o nosso cérebro, ele tá adaptado a ser de um jeito. Por exemplo, quando eu comecei a conhecer mais sobre a palavra, quando eu comecei a me dedicar mais, eu já tinha 30 anos. Então, até 30 anos eu agia de um jeito. E aí, com 31 anos, eu queria agir completamente diferente do que eu estava sendo. Eu conseguia. Você consegue? Consegue, mas com muito treino. Então, com muito treino, não desista. Se você cansar, descansa, mas não desista, porque é treino. Faça o caminho de volta quantas vezes for necessário, peça perdão quantas vezes for necessário e vigie. Seja vigilante. E isso é um segredo. Quando começar na sua casa aqueles conflitos, quando começar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você já vai perceber que o ambiente ele já vai ficando pesado. Você vai perceber quando você coloca consciência nas suas atitudes, quando você está consciente daquilo que você está fazendo, quando você está consciente da sua relação com você mesma, quando você começa a se conhecer, você começa a perceber que você está ficando irritada, você começa a perceber que você está ficando impaciente, você começa a perceber que alguma coisa, né? Ah, o meu esposo combinou uma coisa comigo no horário e não chegou no horário. Você já sabe que se você não dominar as suas emoções, se você não dominar as suas atitudes ou as palavras que você vai falar, você já sabe que ali vai aparecer um conflito, e um conflito que, se você não cuidar das suas palavras, esse conflito vai ser um conflito que vai causar um desgaste, não vai ser algo assim para crescimento do casal, vai ser um conflito que vai vir realmente para desgastar, vai ser um conflito que vai vir para separar, para causar divisão, para magoar, para machucar. Então, perceba se não vai acontecer esses momentos. Opa, aconteceu uma situação e é uma situação para eu sair do meu controle. Já perceba a palavra que você vai falar. Essa palavra que eu vou falar precisa mesmo ser falada ou não?
vou respirar, vou tomar um copo d'água, vou me preparar, sabe? Vou fazer outra coisa que eu gosto, vou colocar um filme aqui para rodar enquanto ele não chega, porque daí eu não fico olhando no relógio todo o tempo, esperando o momento dele chegar. Eu não fico pensando, poxa vida, mas toda vez que eu combino uma coisa com ele, ele não chega no horário, toda vez é a mesma coisa, toda vez. Então, assim, você retém o seu pensamento de ficar pensando naquela situação que não vai ser uma situação resolvida, que vai ser uma situação que vai te levar a outra situação pior. Você retém o pensamento e você vai fazer outra coisa. Coloca lá um filme, coloca lá uma série que você começou a assistir e você não assistiu, vai ler um capítulo da Bíblia, vai ler Tiago da Bíblia, gente, vai ler Tiago. Leia Tiago, toda semana a gente precisa ler Tiago. Tiago parece que foi escrito assim pra gente ler nos dias de hoje, assim, parece que Tiago convive com a gente hoje. As coisas que Tiago fala na palavra parece que estão assim... Hoje, nessa época, pra gente mesmo, parece que Tiago convive com a gente. Então, vai ler um capítulo de Tiago, aproveita esse momento, vai escrever sua oração, ou então vai passar um esmaltezinho na unha, vai fazer qualquer coisa que não seja você ficar pensando no horário, ficar pensando que ele tá atrasado, Então, seja vigilante. Então, pra que você seja vigilante, eu vou te dar um conselho, né? Talvez até você não vai concordar com algumas situações que irão acontecer, mas tenha calma. Lembre-se que você está fazendo o caminho de volta em direção à conexão. Chegou algum momento do relacionamento de vocês que vocês se desconectaram. Chegou em algum momento do relacionamento de vocês que houve essa divisão, houve essa desconexão, e agora você está fazendo o caminho de volta para que vocês possam seguir no mesmo caminho, para que vocês possam se conectar. Então tenha calma que vai acontecer situações que vai te tirar do sério, mas tenha paciência. Lembra que você está fazendo o caminho de volta e que esse caminho muitas vezes pode ser caminho muito esburacado. Pode ser que você tenha caminhado muito longe em direção à desconexão. Pode ser que vocês estejam muito distantes um do outro. Tá um lá numa ponta, o outro 5 km para outra ponta. Mas tenha calma. O caminho de volta, ele acontece. Eu sou prova viva do caminho de volta e tem inúmeras meninas que estão aí que já fizeram o caminho de volta e mudaram situações que elas nem imaginavam e hoje está melhor do que elas imaginavam. Então vamos lá. A paciência e a sabedoria, vai ser uma aliada sua daqui para frente. Mas a sabedoria e a paciência, elas só vêm se você permitir. A sabedoria e a paciência, ela só vem para quem permite ela estar com você. Não adianta você falar assim, eu quero ter paciência, sendo que você não permite ela dominar, sendo que você não permite que ela faça o papel dela na sua vida. Eu gosto de falar para as meninas assim, muitas vezes as meninas falam assim, eu oro tanto pedindo paciência. Amiga, você acha que você ora tanto pedindo paciência, você acha que Deus vai fazer assim, plim, e você vai se tornar uma pessoa completamente paciente, uma monja, né? Ou você acha que irão acontecer situações na sua vida que vai fazer com que você treine a sua paciência até aprender. É treinamento. Você tá pedindo paciência, você vai entrar em situações de treinamento, situações onde você vai precisar exercitar essa paciência que você tanto precisa. Então, permita que a paciência venha. Adriana, eu tenho pedido tanta sabedoria para Deus, mas nesses momentos de conflito são os momentos de treino para você aprender a ser sábia. Você vai correr uma maratona de 21 quilômetros. Você acha que você vai chegar e você vai direto? Vou colocar meu tênis aqui e eu já vou sair correndo? Não, amiga, primeiro você tem que aprender a se alongar, primeiro você tem que aprender a fortalecer as suas pernas, o seu corpo, primeiro você tem que aprender a caminha 2 minutos, corre 1 minuto, caminha, sabe? É assim, até a hora que você estiver apta a correr os 21 quilômetros. Só que antes dos 21, você vai correr os 5, você vai correr os 13, você vai correr os 17, até chegar no 21. Até chegar nos 21 quilômetros. Então, se atente a isso.
Não é assim, eu tô pedindo sabedoria e do dia pra noite você vai acordar uma mulher sábia. Não, são nessas situações que acontecem. É você refletir sobre aquela situação, né? Tá acontecendo um conflito, começou algo aqui, sabe? Tá acontecendo algo, meu esposo, ele tá meio irritado hoje. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma palavra que ele vai ficar mais irritado ainda. Eu vou colocar uma palavra diante dele onde vai trazer mais irritação, ou eu posso me calar, ou eu posso... sabe, fingir que não tá acontecendo. Eu quero ensinar um método para vocês. Eu já quero que vocês coloquem aí, ó, hashtag método FD. E eu vou falar o que é o método FD, sabe? Hashtag método FD. É um método que você vai aprender para sua vida, que isso vai trazer uma liberdade para você, principalmente nesses momentos. Então, por que você precisa ter a paciência como a sua aliada e a sabedoria? Gente, nessa falta de conexão, além das forças espirituais negativas, ainda também há a falta de conexão, né? Ainda há o descontentamento dos dois lados, tanto do seu quanto do dele. Ainda tem as muralhas que foram criadas, né? Às vezes está tão gelado, às vezes vocês estão vivendo numa geladeira, né? Num ambiente extremamente gelado dentro de casa. Então, quando esses momentos onde as muralhas elas cresceram, o olhar de vocês, o seu olhar para com ele e o dele para com você, muitas vezes está firmado muito mais nos defeitos do que nas qualidades que vocês têm. Então, você vai olhar muito mais, e ele também, ele vai olhar muito mais para você com um olhar crítico, ele vai fixar muito mais o olhar dele naquilo que você faz que é errado, do que naquilo que você faz que às vezes é bom, sabe? Ele vai observar muito mais os seus defeitos do que suas qualidades, e você é a mesma coisa. E você é a mesma coisa. Por quê? Porque houve essa desconexão. Está em um ambiente que tem um descontentamento. Mas eu quero que você guarde essa frase e escreva essa frase no seu caderno de oração. Onde você não tem o domínio. Desculpa, você não tem o domínio sobre as emoções do outro. Mas é fundamental e de responsabilidade sua dominar as suas emoções. Você não tem o domínio sobre as emoções do outro, mas é fundamental e de responsabilidade sua dominar as suas emoções. Então a palavra de Deus ela é bem clara, que nela está escrito para resistirmos ao diabo e ele fugirá de vós. Então a palavra de Deus é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, amiga, é método FD. Então, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É treino. Ai, Adriele, mas eu sinto que muitas vezes o inimigo fica tentando a gente. Amiga, a palavra de Deus é clara. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu gosto de falar assim, que às vezes, gente, a mulher... Senhor, sabe aquele versículo na Bíblia que diz assim... que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos destrói? É isso aí. Às vezes a mulher nem precisa da ajuda do diabo. Às vezes o diabo nem precisa ficar tentando. Tem mulher que ela mesma não precisa. Tem mulher que Satanás fica de fora olhando para ela e fala assim, meu Deus, tá muito além do que eu. Tem mulher que ela mesma destrói o relacionamento dela. Tem mulher que ela mesma é extremamente irritada, impaciente, lança palavras que são para ferir, não tem uma palavra que é para edificar, só tem palavras de desagrado. Tudo que acontece nada agrada, completamente insatisfeita. Então perceba uma ingratidão no coração. Então começa a se perceber, porque tem mulher que não precisa da ajuda do inimigo, tem mulher que sozinha ela já consegue destruir toda a casa dela, sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então há uma mensagem muito nítida, né, e explícita quando fala sobre resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao quê? Às provocações. Resistir ao desejo que você tem às vezes de falar algo, sabe, de jogar na cara, de brigar, sabe, de revidar as provocações e até mesmo a resistir os olhares de crítica e julgamento. E é nesse momento que você vai usar o método FD. O que é FD? Gente, vocês estão escutando o cachorro latir? É o Benji, tá? Daqui a pouco ele para. Então, o que é o método FD? Método fingir demência.
Então, daqui pra frente, vai acontecer algumas situações, você vai fazer o quê? Você vai fingir demência. O esposo chegou irritado do trabalho, começou a falar um monte de coisa pra você, sabe? Às vezes não é com você, às vezes não, na maioria das vezes não é com você. É algo que aconteceu lá no trabalho. Só que a pessoa que ele chega, que ele encontra pra despejar aquilo que tá no coração dele é você. E aí o que você vai fazer? Fingir demência. Fingir demência. Não vai falar, você não vai revidar, você vai resistir às provocações, ao olhar crítico, aos julgamentos, você vai resistir a isso. Você vai resistir a isso. Nós falamos muito isso ontem, quando Pedro fala de Paulo, a gente vê muito mais, diz muito mais respeito a Pedro do que Paulo. Sabe, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o coração dessa pessoa. Nós vamos aprender lá na frente também sobre a lei do espelho. Tudo aquilo que a pessoa vê e ela critica em você é aquilo que está dentro dela. E inconscientemente ela nem percebe. Ela nem sabe que ela tem aquilo. E você também. Se você vê uma mãe aí, o jeito que a mãe cria o filho, o jeito que a mãe... Se você tem esse espírito de crítica e julgadora, se tudo você critica, se tudo você tem uma palavra, se você critica o seu esposo... Não, porque meu esposo é isso, meu esposo é egoísta, meu esposo é egocêntrico, meu esposo... Às vezes você é desse jeito e você nem percebe. As pessoas falam que os opostos se atraem, não é não. Você atrai aquilo que você é. Você atrai aquilo que falta em você, aquilo que você precisa. Você atrai aquilo que está dentro de você. Você atrai aquilo que muitas vezes você não consegue resolver. Talvez o seu esposo tenha algumas situações na vida dele que ele mesmo não consiga resolver com ele. Ele mesmo não sabe como superar alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas palavras, sabe? Se você olhar um ser hoje, não é hoje, gente. A pessoa, ela não é o que ela é hoje. Ela é o que ela é formada desde quando ela estava no ventre da mãe dela. Então passaram muitas informações, essa pessoa ela foi agregando, até que foi constituindo quem ela é hoje, neste momento que está com você. Então quando você olha para uma pessoa e você aprende só a julgar quem essa pessoa está sendo, você está esquecendo que há uma criança dentro dela. Uma criança que muitas vezes foi traumatizada, uma criança que muitas vezes foi abandonada, uma criança que muitas vezes foi rejeitada. Então, quando você consegue olhar com empatia para essa pessoa, falar, poxa vida, passou tanta coisa na vida dela que nem eu sei, que nem ele se lembra, mas está no subconsciente. Inconscientemente está lá, latente, extravasando a alma dele, saindo, né? Que o corpo ele vai falar, vai sair, vai ter um jeito que vai sair, não tem jeito. A gente viu ontem, né, uma frase de Freud, que quando você guarda as coisas para você, vai chegar uma hora que essas emoções, elas vão sair da pior forma possível. Da pior maneira essas emoções vão sair. Então, o método FD, que é fingir demência, não é você ser alheia ao que está acontecendo. Não é você ignorar a pessoa. Não é você olhar para a pessoa com olhar assim, ai meu Deus, olha lá, tá falando tanto, não sabe nem o que tá falando. Não é dessa forma. É você ser empática. Aconteceu alguma situação. Sabe, guarda essa palavra. Ser reflexiva. O que será que aconteceu para ele estar desse jeito? O que será que tirou a paz dele? O que será que está no coração dele? O que será que você está angustiando para ele chegar desse jeito? É muito mais do que essa capa de homem que você tem na sua casa. É olhar para dentro da alma dessa pessoa. Essa pessoa ela precisa de ajuda. Você está aqui comigo, você chegou até aqui, você tem percebido coisas sobre você e conhecido sobre você, coisas que talvez você não tinha se atentado antes, mas ele não. Ele não. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não que daqui pra frente agora você vai ficar falando na orelha dele, olha, aprendi isso, você tem que ser assim, eu percebi isso, você tem que ter consciência, você tem que ser intencional, Não é isso, não é ser uma mulher goteira, mas é você entender que vai chegar uma hora que ele vai olhar para você e vai falar assim, minha esposa tem sido tão luz, não tem como ele continuar na escuridão com uma lamparina acesa ao lado dele. Se você continuar buscando conhecimento, se você continuar buscando a presença de Deus, você vai ser uma lamparina acesa
acesa. Você não precisa falar nada. Por si só, com o seu comportamento, você vai iluminar a vida desse homem. Você vai edificar a vida desse homem. Não precisa você falar. Deixa o Espírito Santo agir. Não queira fazer o papel de Deus na vida do seu esposo e ficar falando na orelha dele. O Espírito Santo precisa agir na vida dele. E como que o Espírito Santo vai agir na vida dele? Através da sua vida. Das suas palavras, não. Do seu exemplo. De quem você é como mulher. Dos momentos que era para você estressar, dos momentos que era para você gritar, dos momentos que era para você xingar e falar um monte de coisa, você vai agir com sabedoria. Método FD. Eu vou fingir demência, porque na hora que os ânimos acalmarem, a situação ela vai melhorar. Mas se os ânimos dele está desse jeito e os meus também se alterarem, gente, vai pegar fogo na floresta. É duas brasas ali, ó. Quanto mais brasa joga, mais fogo pega. Quanto mais coisa joga, mais fogo pega. Então, a intenção é que a fogueira não pegue fogo. Que a floresta não pegue fogo. É essa a intenção. Essa é a intenção. É que a fogueira, por si só, a pessoa, gente, vocês já assistiram Divertidamente? Não é no filme Divertidamente que tem aquele foguinho que dá as emoções, que é a raiva? Aí chega uma hora assim que ele vai apagando sozinho. É isso aí. Ele vai ter aquele momento e aí vai chegar uma hora que ele mesmo vai se acalmar. E eu vou te falar uma coisa. Se você não reagir à ação dele, ele vai ficar constrangido com a sua atitude. Mas se você pegar a isca, se você morder a isca, se você reagir, ele vai se encher de razão. Ele vai falar, aí, ó, eu tinha razão, eu não sei o que, e a situação vai ficar pior ainda. Tem situações que acontecem que a gente nem sabe onde começou. Se a gente pensar de novo, a gente fala assim, nossa, a gente brigou e eu nem sei por que a gente brigou, eu nem lembro qual foi o motivo. Eu nem lembro. Então, mordeu a isca, ficou pior do que estava e você nem lembra qual foi o motivo, o ponto de origem daquilo. Você não lembra. Então, será que esse ponto de origem precisava mesmo estar ali? Será que você precisava chegar ali e morder aquela isca? Será que precisava mesmo de tudo aquilo, de todo aquele escândalo, de todo aquele descontrole, de todas aquelas palavras, de toda aquela fúria, de toda aquela ira? Será que precisava mesmo? Eu gosto muito de um provérbio que diz assim que a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. E é esse o método FD. Finge demência. A pessoa, ela não está sabendo lidar com as emoções dela e ela chegou num estado e ela está descontando em você. Mas é um problema dela. Sabe uma criança quando começa a fazer birra e chorar e não sei o quê? Tem que ter alguém para ir lá abraçar e acalentar essa criança, porque ela ainda não tem domínio sobre as emoções dela. A forma com que ela teve de se extravasar foi fazendo birra. E qual que é a melhor forma da gente poder fazer com que essa criança se tranquilize? É abraçando, é acalentando. Não é ir lá e falando assim, não, porque você tem que parar de fazer isso, porque você não sei o quê. Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior do que está. E é isso que o seu esposo precisa. A criança interior dele está ali, ó, pegando fogo. E se você pegar fogo junto com ele, a floresta vai incendiar. A floresta vai incendiar. Então vamos lá. Sei que você deseja ter muita paz no seu relacionamento, que muitas conversas estejam alinhadas, assim também como as atitudes, né? Eu sei que você o quer como um parceiro que demonstre o amor que ele sente por você com atitudes e com palavras. Eu sei que você quer o respeito no relacionamento, mas isso não vai acontecer se você continuar gritando. Isso não vai acontecer se você continuar impondo. Isso não vai acontecer se você chantagear ou se você emburrar. Ficar uma semana sem falar com seu cônjuge. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso, é o momento de resistir às armadilhas do inimigo e a nós mesmas. Sim, resistir às nossas emoções. Não dar lugar aos descontrole, né? Não dar lugar à ansiedade. Não dar lugar às nossas incertezas, né? E à nossa meninice. Muitas vezes nós agimos como meninas mimadas. A gente quer as coisas do jeito que a gente quer e pronto, acabou. Mas não é assim. Você pode até ficar ansiosa em algum momento do processo.
sabe? Querendo que, como num passe de mágica, as coisas venham e as coisas melhorem. Que haja uma conexão entre vocês e que ele te trate com carinho. Mas há um caminho a se percorrer, né? Você imagina assim, quanto tempo tem que vocês estão andando, né? Quanto tempo tem que vocês estão em direções opostas? Quanto tempo tem que vocês estão andando nesse caminho da desconexão? Então, quantas coisas dentro de vocês já foram quebradas? Quanto a sua imagem pode estar distorcida para ele? Ah, ela mudou demais. Ela não é mais aquela mulher lá que eu conheci, sabe? O quanto que você pode, que a forma dele te enxergar pode estar distorcida. Então, provavelmente o ambiente que vocês estão até fique hostil por um tempo, mas resistindo, mas utilizando o método FD, as peças elas vão se encaixando, os dias vão clareando, o ambiente vai se tornando um ambiente mais leve e com persistência, paciência e fé, agindo de forma sábia e cuidadosa, vocês vão voltar a se conectar. Você vai aprender, você vai entender que tem coisas... Eu gosto muito de falar sobre autorregulação, sabe, gente? Benji, não pode. Eu gosto muito de falar sobre autorregulação. O que é a autorregulação, gente? É você perceber que aquele momento você vai extravasar, é você ter essa percepção e você fazer algo que dá tempo de você se regular, tomar um copo d'água. Você não explode. Eu vou falar esse mesmo exemplo lá pra frente, mas eu quero deixar pra vocês um negócio bem claro. Tem uma amiga que fez o curso ano passado, um curso comigo que chama Que a Transformação Seja um Estilo de Vida. E nesse ambiente, nesse momento, eu falei sobre, era 3 itens, eu lembro de 2, que é a autorregulação e a resiliência, de você aprender a ser resiliente. E nesse momento, eu dei algumas dicas, né, de autorregulação. E o esposo dela chegava do trabalho às vezes muito irritado, muito irritado mesmo. E aí, tudo na casa ele criticava, sabe? Tudo na casa ele criticava, tudo. Chegava, criticava o jeito que os meninos estavam, se os meninos tinham comido, se não tinha comido, se não sei o quê, se o que ela tinha feito, o que ela tinha deixado de fazer. Cobrava ela de trabalhar, de deslanchar nessa vida profissional, cobrava muito isso dela. E deixava ela cada vez mais insegura, porque isso era algo que ela precisava romper na vida dela. E assim, sabe, uma pessoa assim que chegava pesada em casa, ele chegava pesado em casa. E aí ele já chegava reclamando de tudo, ou seja, de coisa no trabalho, ou sabe, murmurando. E o que ela aprendeu? Todas as vezes que ele chegava reclamando, antes ela ia lá e mordia a isca. E eles brigavam, e não sei o quê, e os meninos... às vezes naquele ambiente, e aí dormia brigado, aquela coisa. Aí ele ficava emburrado, não sei quanto tempo você falar com ela. Gente, aquela coisa. Quando a gente falou sobre autorregulação, olha o método que ela desenvolveu. Ela andava com uma garrafa de água na mão. Aí ele chegava do trabalho e ele começava a falar um monte de coisa. Aí ela, ó... ela enchia a boca d'água, deixava até a água ficar quente na boca dela. Na hora que a água ficava quente, ela engolia. E ele falando, resmungando, criticando, ia pro quarto, voltava, ia não sei onde, voltava. E ela, ó, só na água. Eu falo que tinha um pessoal que trabalhava com a gente na fazenda, que ele falava assim, ela matava 2 coelhos com uma caixa d'água só. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela ia se hidratando, né, a situação ia se apaziguando. Por quê, gente? Porque é uma coisa que está relacionada ao estado de espírito dele. Ela entendeu que não é por ela. Ela entendeu que qualquer coisa ele iria criticar. Por quê? Porque a crítica era um vício emocional dele. A insatisfação era um vício emocional que ele tinha. E quando ela falava algo, quando ela
brigava, quando ela entrava na onda junto com ele, a desconexão acontecia. E automaticamente ela alimentava um vício emocional dele. Então era o viciado e um alimentando o vício do outro, né? Ela alimentava o vício dele de resmungar e ele acabava alimentando o vício dela de brigar, de falar, então assim, era aquele ciclo que eles viviam, aquele ambiente assim que ficava aquele ciclo, e automaticamente com uma garrafa d'água ela quebrou esse ciclo. Com uma garrafa d'água ela deixou então ele não tinha com quem resmungar, ele não tinha quem criticar, porque ela fingia demência. Método FD. Então, ele se acalmava, ia lá, tomava um banho, voltava, e aí, vamos jantar o quê? E aí foi indo assim. Foi difícil? Foi muito desafiador. Várias vezes eu conversei com ela pelo WhatsApp, ela falava assim, a minha amiga, não aguento mais, eu quero desistir, eu não sei o quê, porque ele fala coisas até que me humilha, que lá. Gente, o estado de espírito dele não tinha nada relacionado a ela. E quando que ela mudou? Quando ela entendeu quem ela é em Cristo. Quando ela entendeu que aquelas palavras que ele falava dizia mais respeito a ele do que a ela. Que ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era em Deus. Então, quando ele falava algo para ela que vinha ferir, que vinha machucar, que vinha trazer mais insegurança, ela falava assim, poxa, né? Diz mais sobre ele do que sobre mim, porque eu não sou essa pessoa, eu sei quem eu sou. Eu não tenho dúvida de quem eu sou. Então, e eu falava pra ela, amiga, faz a lista das 40 qualidades. E ela falava assim, amiga, eu já fiz, você tá lendo todo dia, 5 vezes por dia, até a hora que o seu cérebro acreditar que você é isso tudo que tá aí. Até a hora que o seu cérebro, na hora que uma pessoa falar assim, você é preguiçosa, o seu cérebro vai falar assim, não, eu sou persistente. Na hora que uma pessoa virar pra você e falar assim, você é arrogante, você fala assim, não sou arrogante, porque lá na minha lista das 40 qualidades, eu coloquei outro adjetivo sobre mim. E Deus fala aquilo sobre mim, não o que essa pessoa está falando. Então, quando você sabe, quando você começa a se perceber, conhece essas coisas, fica muito mais fácil você seguir um caminho. Fica muito mais fácil esses pequenos conflitos que acontecem no relacionamento, são ajustáveis. Fica muito mais fácil isso se ajustar, sabe? Fica muito mais fácil você ter uma conexão com o seu esposo. E quanto mais vocês estão conectados, mais há empatia, mais há o amor, mais a demonstração de carinho, mais você vai se sentir amada, mais ele vai se sentir amado, mais vocês vão se tornar companheiros mesmo. Então, continue neste caminho. Continue, não desista. Se você estiver cansada, só descansa, mas não desista. Ai, Adriele, mas eu não aguentei. Eu não resisti. Eu falei, faça o caminho de volta. Olha, aquele momento que a gente estava discutindo, eu falei isso, queria muito que você me perdoasse. Às vezes ele não está preparado para ouvir pedir perdão. Pode ser que ele fale um monte de coisa para você. Só continue. Método FD. Só continue, não se importe com o que ele for falar. Se ele não aceitar o pedido de perdão, não tem problema. Aí é uma coisa entre ele e Deus. Aí a sua parte você já fez. Tá bom? Vamos orar? Queria que você respirasse fundo, queria que você se centrasse mesmo aqui neste momento. Se for possível, feche os seus olhos. Se não, eleve seu pensamento às coisas de Deus, né? Coloque seu pensamento na oração, naquilo que você vai receber neste momento. E não esqueça de fazer a sua oração no seu caderninho de oração. Então, vamos lá. Senhor, olhe para mim. Olhe para o meu relacionamento. Diante dos meus olhos pode parecer tudo tão difícil, mas é o Senhor com quem posso contar. Pai, peço que controle minhas palavras, que eu seja sábia, que o Espírito Santo me dê discernimento e sabedoria, que minhas palavras, assim como o meu jeito, seja de mansidão, harmonia e direcionada por Ti. Senhor, controle também a minha ansiedade, controle as minhas emoções e controle o meu temperamento. Em nome de Jesus. Amém. O quarto passo. Troque a sua roupa de cama. Coloque lençol de elástico, sabe? Coloque o lençol de cima. Coloque os travesseiros no sol.
troque as fronhas dos travesseiros, coloca um edredom, deixa tudo bem cheirosinho para você em primeiro lugar. Mas cuide do ambiente que você dorme, cuide. Então, eu vou ensinar você a fazer uma água para lençol. E eu vou deixar lá nos meus stories para você poder bater um print, copiar, encaminhar para quem você quiser, compartilhar. Então, antes de dormir, não esqueça o seu autocuidado, não esqueça de cuidar de você, seja passar um hidratante no seu rosto, seja você passar um hidratante no seu corpo, um óleo corporal, sabe? Seja você passar um hidratante noturno nos seus cabelos, mas faça algo por você, sabe? Passe um perfume, penteie seus cabelos e vai dormir bem linda mesmo, não vai dormir de qualquer jeito, vai dormir linda. Coloque uma camisola que você olha no espelho e fala assim, nossa, como eu tô linda, e vai dormir. Receita da água para lençol. Vamos lá. Você vai precisar de um borrifador, você vai precisar de 100 ml de água filtrada, 200 ml de álcool, eu uso 70 mesmo. Amaciante, eu gosto daquele Downy. Mas qualquer amaciante concentrado que você gostar, que você tiver, coloca lá 100 ml. E coloque todos os ingredientes num borrifador e agita e tá pronto para uso. Você pode espirrar na cortina, no sofá, nas almofadas, na cama. Gente, fica maravilhosa. Na hora que você borrifar, borrifa no lençol de baixo primeiro, aí você coloca o lençol de cima. Gente, quando a gente faz assim, ó, com o edredom, vocês não têm noção do cheiro que vem, sabe? É um cheiro assim maravilhoso, é um cheiro que traz uma tranquilidade, é um cheiro que você fala assim, nossa, chegou o meu momento agora. Por que, Adriele, que você está falando sobre arrumar a cama, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Tem um livro, né, que chama Arrume a Sua Cama. Se você não tem tempo para arrumar a sua cama, gente, você não vai ter tempo para fazer mais nada da sua vida. Para arrumar área nenhuma outra da sua vida, você não vai ter tempo. Por que eu gosto de falar sobre a água para lençol? Porque a gente vai mexer com a memória olfativa. Todas as vezes que você deitar na sua cama, o seu cérebro vai entender que aquele momento é um momento agradável para você. Então, ele vai entender que aquele momento é um momento que ele vai descansar. Todas as vezes que o seu esposo não estiver em casa ou que estiver em um outro lugar, ele vai perceber que ele não está sentindo aquele aroma. E ele vai sentir falta daquilo, porque isso mexe com a nossa memória. Isso mexe, o meu esposo fala assim, né, quando ele tá viajando, nossa, amor, eu sinto tanta saudade da nossa cama, do cheiro da nossa cama. Então, assim, você mexe com a pessoa, você traz recordações, traz boas lembranças para a pessoa através da memória olfativa. Então, dormir em uma cama arrumada, em um ambiente organizado, traz benefícios para a nossa vida. Evita alergias, traz motivação, traz sensação de felicidade, prazer e descanso, torna seus pensamentos mais claros e mais objetivos, diminui as informações para o nosso cérebro, nos proporcionando aumentar a criatividade. Então, não só no quarto, não só na sua cama, mas a sua mesa de estudo, a sua mesa de trabalho, mantenha organizada. Por quê? Porque facilita com que o seu cérebro desenvolva mais ainda a criatividade. Uma pergunta para hoje. Coloque lá no seu caderno de oração como foi essa sua experiência de hoje, de arrumar a cama, de dormir numa cama cheirosa, numa cama arrumada, de fazer isso por você, como que você se sentiu e qual foi a percepção que o seu esposo teve. Ele comentou alguma coisa? Ele falou, ele percebeu? Ele falou alguma coisa? Então tenha um pouco disso assim, anote isso, porque você vai usar esse caderno de oração para os momentos em que quando as coisas começarem a ficar desafiadoras, você vai lá no seu caderno de oração e vê tanto que lá atrás um dia estava desafiador e você conseguiu passar. Gente, com Deus, nenhum desafio é grande demais. Se você estiver contando com Deus, ele é maior, né? Ele é maior que as coisas que estão no mundo. Então, não se preocupe, não se angustie. Veja assim que nessa vida nós estamos aqui como
igual meu esposo fala, como um jogo de videogame. São níveis que você precisa passar. Então, às vezes você precisa passar o nível da impaciência, o nível da irritabilidade, o nível de você se conhecer. Então, assim, é muito importante, né? Você se conhecer. E tudo isso faz parte do autoconhecimento. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que você está fazendo aqui é justamente algo para que você não pereça. Meninas, uma bênção estar com vocês, sabe? Oro para que o Senhor esteja direcionando o seu dia, para que você esteja colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui, porque o mérito é de quem aprende e coloca em prática. O mérito é daquela pessoa que aprende e coloca em prática. Então, tenha isso em mente. Eu preciso colocar em prática. Se você quiser sair de onde você está, se você não der um passo a mais, você não vai sair. Você vai ficar sempre estacionada. Você vai ficar sempre aí parada. Para você mudar a realidade que você está vivendo, você precisa fazer algo diferente. Se você quer viver algo novo, você precisa fazer algo que é novo. Se você quer viver algo diferente, você precisa fazer algo que é diferente. Amiga, um beijo, somos luz. Gratidão por vocês estarem aqui comigo e que o Senhor abençoe o dia de cada uma de vocês. Beijo, até amanhã, 7h30.